De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Eu sou o professor Edenilson Moraes e a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de História do Brasil. E desta vez vamos falar sobre a invasão holandesa no Maranhão. Invasão holandesa que aconteceu dentro do contexto histórico da chamada União Ibérica, aquele período em que Portugal e Espanha estavam atrelados do ponto de vista político. Invasão holandesa que durou 24 anos, de 1630 até 1654. Então, nosso objetivo nesta aula é fazer uma análise pormenorizada das principais razões que motivaram os holandeses a financiarem expedições militares para invadir, para ocupar parte do território nordestino, naquele contexto do século XVII, entender também as principais realizações holandesas no Brasil, naquele contexto histórico, e também compreendermos os fatores que levaram à organização da insurreição pernambucana, o movimento que teve como principal objetivo a expulsão dos holandeses do solo brasileiro naquele contexto histórico século XVII. Muito bem, pessoal, se você estava esperando por um sinal, opa, isso é um sinal, vai estudar. Então, assim que funciona, pessoal. O processo é lento, mas existir não acelera. Você tem que estudar com foco, força e fé, muita determinação para conseguir atingir seus objetivos. Vamos lá, então, falar sobre a invasão holandesa no Maranhão. Inicialmente, é muito importante que façamos uma análise do chamado comércio açucareiro. A produção de cana-de-açúcar era a principal atividade econômica da América Portuguesa durante os séculos XVI e XVII. A produção de açúcar. O açúcar rendia muita lucratividade para a coroa portuguesa. Afinal de contas, o açúcar foi o produto escolhido para dar início a uma colonização efetiva das terras brasileiras. Foi introduzido aqui a chamada plantation de cana-de-açúcar, porque o açúcar era um produto com um grande mercado consumidor na Europa. O açúcar também era um produto que poderia gerar muita riqueza para Portugal. Os portugueses já possuíam uma experiência no cultivo de cana-de-açúcar nas suas ilhas atlânticas, Ilha da Madeira e Ilha dos Açores. Além disso, os portugueses encontraram aqui no Brasil condições geográficas e geológicas muito favoráveis. Os portugueses tinham solo fértil do tipo massapê aqui no Brasil. Além disso, o clima tropical úmido favoreceu o cultivo de cana-de-açúcar. Diante de todas essas circunstâncias, podemos dizer que a cana-de-açúcar, o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de açúcar foi fundamental para o equilíbrio financeiro da coroa portuguesa. No comércio açucareiro havia uma parceria. Olha aqui, ó. Havia uma parceria entre Portugal e Holanda. A República dos Países Baixos, aqui, ó. As Repúblicas Unidas dos Países Baixos, grandes comerciantes europeus, vão investir na produção açucareira no Brasil. Vão ser grandes parceiros dos portugueses no comércio de cana-de-açúcar, no comércio de açúcar, na produção de cana e no comércio de açúcar. Os holandeses eram responsáveis pelo financiamento da produção agrícola, pela distribuição do açúcar, o transporte, o refino, a distribuição do produto lá no continente europeu, que era o mercado consumidor potencial do açúcar produzido no Brasil, era feito, adivinha por quem? Pelos holandeses.
Então havia uma parceria, uma sociedade envolvendo a coroa portuguesa e os comerciantes flamengos e batavos, ou seja, os comerciantes holandeses. Haviam relações comerciais, relações econômicas entre esses dois polos, a coroa portuguesa e também os holandeses, entendendo que os holandeses eram grandes patrocinadores da produção açucareira no Brasil. Isso contribuiu significativamente para o processo de desenvolvimento da economia açucareira na América Portuguesa. E onde é que essa economia açucareira se desenvolveu principalmente? Claro, o local de desenvolvimento da economia açucareira foi a região nordeste do Brasil, com destaque para as capitanias de Pernambuco e da Bahia, principais centros produtivos de açúcar na colônia. O açúcar que gerou grande lucratividade no mercado europeu. Então, nós tivemos a formação, a criação, a fundação de muitos engenhos, como esta imagem ilustra a nossa aula, a criação de muitos engenhos para a produção de açúcar no Brasil. Afinal de contas, este era um produto que gerava uma grande lucratividade no mercado europeu. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que inicialmente os holandeses eram parceiros. Os holandeses eram parceiros dos portugueses dentro do circuito produtivo de cana-de-açúcar, uma vez que os holandeses financiavam a produção, se encarregavam pelo transporte, pelo refino e pela distribuição do açúcar no mercado europeu. O contexto histórico em que se dá as famosas invasões holandesas no Brasil é o contexto da União Ibérica. Tá aí para você, União Ibérica, período que vai de 1580 a 1640. O que é que aconteceu basicamente na União Ibérica, professor? Nós tivemos aqui um atrelamento econômico um atrelamento político, não é, pessoal? Entre Espanha e Portugal. Portugal estava sob o domínio espanhol. O rei da Espanha automaticamente também era o rei de Portugal. Esse período histórico de 60 anos também é chamado de domínio espanhol. O outro nome que recebe também a União Ibérica é período filipino. Ao longo desses 60 anos, 3 reis governaram a Espanha: Filipe II, Filipe III e Filipe IV. São os reis da dinastia Habsburgo, que governavam a Espanha, evidentemente por extensão, afinal de contas, vivíamos a união das coroas ibéricas, governavam também Portugal. Então é no contexto histórico da União Ibérica que acontecem as invasões holandesas. Por que invasões holandesas, professor? Porque não foi só uma. Foram várias invasões holandesas no Brasil. A primeira delas deu-se em 1624, em Salvador, e a outra aconteceu em 1630, em Pernambuco, e de lá os holandeses expandiram a dominação sobre uma parte significativa do Nordeste brasileiro. Origem histórica dessas invasões: os conflitos político-militares existentes entre os holandeses e os espanhóis. Os holandeses que estavam em processo de emancipação política em relação ao domínio Habsburgo. Os holandeses estavam tornando-se independentes, surgia naquele contexto as Províncias Unidas dos Países Baixos, que eram basicamente repúblicas autônomas, e estavam se libertando justamente do jugo espanhol, justamente do controle dos Habsburgo,
de Filipe II, rei da Espanha. Logo, os holandeses eram inimigos da Espanha lá na Europa. Só que tem um problema aqui. Lembra que nós falamos agora há pouco que os holandeses eram parceiros dos portugueses no comércio de açúcar? Lembra que nós acabamos de falar que havia uma participação da Holanda no comércio açucareiro aqui no Brasil? Pois então, qual é o contexto que nós vivíamos? Contexto da União Ibérica. A Holanda tinha relações econômicas com Portugal, mas ao mesmo tempo era inimiga militar da Espanha. Criou um problema. Esse problema vai gerar o bloqueio espanhol sobre o comércio de açúcar, pessoal. Bloqueio espanhol sobre o comércio açucareiro. A Espanha decreta um embargo comercial, ou seja, a Espanha proíbe a Holanda de continuar comercializando açúcar no Brasil. Por quê? Porque a Holanda era inimiga da Espanha e estávamos na União Ibérica e a Espanha controlava Portugal. Então, como uma forma de represália, o rei espanhol vai proibir o comércio holandês com o Brasil. É nesse ínterim que os holandeses vão criar a Companhia das Índias Ocidentais em 1621, já com vistas a uma invasão das áreas produtoras de cana-de-açúcar no Brasil. Quando os holandeses promovem a criação da Companhia das Índias Ocidentais, que era um misto de empresa de financiamento e empresa militar também, eles já tinham a atenção, já tinham o objetivo de promoverem invasões sobre os territórios coloniais lusitanos. Então o Brasil já entrava na alça de mira dos holandeses, que queriam continuar participando do lucrativo comércio de açúcar. Então essa é a razão principal que vai motivar a invasão holandesa, primeiro em Salvador, 1624, e depois em Pernambuco, 1630. É com esse objetivo que os holandeses vão organizar uma poderosa esquadra para atacar essas áreas coloniais brasileiras. Lembrando também que os holandeses também possuíam uma importante participação no tráfico negreiro. Claro, pessoal, isso aqui é fundamental para a nossa compreensão. Qual era a principal atividade econômica desenvolvida no Brasil nesse contexto? Produção de cana-de-açúcar. Qual era a mão de obra utilizada nos canaviais? Mão de obra escrava africana. Portanto, o tráfico negreiro, ou seja, o envio de milhares de pessoas na condição de escravos, atravessando o Oceano Atlântico, nos famosos navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros, era de fundamental importância para o prosseguimento da produção de cana-de-açúcar. A mão de obra era a mão de obra escrava. Então o tráfico negreiro era uma atividade importante. Os holandeses também participavam. Os portugueses participavam. Os holandeses também participavam do tráfico negreiro. Não é à toa que durante a administração de João Maurício de Nassau, no Brasil holandês, na Nova Holanda, ele promoveu conquistas militares até mesmo na África, onde os holandeses controlaram São Jorge da Mina, que era uma importante feitoria portuguesa para o fornecimento de escravos destinados ao Brasil. Veja que a questão do tráfico era um ponto fundamental na produção de cana-de-açúcar no Brasil, nesse contexto histórico do século XVII. Tudo bem? Bacana. Vamos analisar agora um mapinha que mostra a conquista e a dominação holandesa sobre o Brasil neste contexto histórico. Você está vendo aqui as duas setas. Essas setas mostram
as duas invasões holandesas ao litoral nordestino. A primeira delas, observa a primeira, essa mais de baixo, vamos marcar aqui com a nossa caneta mágica. Invasão holandesa, tá aqui pessoal, olha só, a invasão holandesa, a primeira, 1624, 1625. Ela se voltou para Salvador, Salvador na Bahia. Salvador, que à época era a capital, era a sede administrativa da América Portuguesa, a capital do Brasil, Salvador, que foi fundada lá pelo Tomé de Souza em 1549. Então, os holandeses pensaram, se a gente controlar a capital, a gente automaticamente dominou todo o território da América Portuguesa. Então, o grande lance é dominar militarmente Salvador, a capital. Só que Salvador era uma área protegida pelos portugueses. Então, a coligação luso-espanhola consegue ter uma resistência muito grande a esse avanço holandês e consegue expulsá-los da Bahia em 1625. Portanto, essa primeira tentativa de invasão e ocupação holandesa no Brasil falhou. Não deu certo, os holandeses foram expulsos. Mas pensa que eles se deram por vencidos? Claro que não. Os holandeses estavam determinados em conseguir controlar uma área importante da produção açucareira no Brasil. Por essa razão que eles voltam ao ataque em 1630. 1630, nova invasão holandesa ao Brasil. Desta vez, eles vão se voltar para o principal centro produtor de açúcar do mundo. E ganham um doce quem adivinhar qual era o principal centro produtor de açúcar do mundo nesse contexto de início do século XVII. Era Pernambuco. Pernambuco, principal área de produção açucareira no mundo. Os holandeses vão atacar 1630 e apesar da resistência local, apesar da guerrilha, apesar das tentativas de expulsá-los, eles vão conseguir concretizar o domínio dessa região e lá permanecerão por 24 longos anos. Portanto, os holandeses, a ocupação do Nordeste brasileiro pelos holandeses acontece entre 1630 até 1654, quando de lá eles são expulsos após o movimento chamado de Insurreição Pernambucana. Observa comigo no mapa aqui, meus amiguinhos, que os holandeses dominaram vastas áreas do Nordeste. Olha só, Olinda, depois Recife, Paraíba, que hoje é a nossa João Pessoa, a cidade da Paraíba, Natal, Fortaleza, São Luís. Olha São Luís do Maranhão aqui, pessoal. São Luís também foi dominada pelos holandeses. Ali no contexto de 1641, 1642, os holandeses dominaram essa região. Portanto, é uma área de tamanho relevante. É significativa a área do Nordeste brasileiro que esteve sob o domínio holandês. É uma área bem considerável. E os holandeses permaneceram 24 anos dominando essa região. A fase do domínio holandês pode ser dividida em 3 etapas. São 3 períodos da dominação holandesa. Acabamos de falar que esse domínio holandês aconteceu entre 1630 e 1654. Durou, portanto, 24 anos. Bacana. Só que esses 24 anos são subdivididos em 3 fases, 3 etapas. A primeira delas é a fase de conquista, quando os holandeses vão enfrentar a resistência local, vão conseguir dominar essa região enfrentando a resistência luso-espanhola. Essa é a fase de conquista. Vai de 1630, quando ocorre o início da invasão holandesa em Pernambuco,
até 1637, quando eles consolidam o domínio dessa região. A seguir, nós temos uma outra fase denominada de conciliação, que vai de 1637 até 1644, que é justamente a fase em que Maurício de Nassau é o governante holandês do Brasil. O Brasil holandês, a chamada Nova Holanda, tinha como administrador João Maurício de Nassau. Então essa é a fase da conciliação. Já já eu explico para você por que essa fase do governo de Nassau é conhecido como conciliação. E a terceira fase da dominação holandesa no Brasil é chamado de insurreição pernambucana, de 1645 até 1654, intensificam-se as lutas que objetivavam a expulsão dos holandeses do Brasil, fato que verdadeiramente vai se consolidar após as famosas Batalhas dos Guararapes. E aí, em 1654, os holandeses são botados para correr do Brasil. Beleza? Então, 24 anos, 3 fases com características diferentes. Fase da conquista militar de Pernambuco e áreas contíguas, fase de conciliação, que corresponde ao governo de Maurício de Nassau, e a insurreição pernambucana, que é a fase final, a fase em que vão acontecer as guerras, que visavam a expulsão dos holandeses do Brasil. A fase mais importante da presença portuguesa no Brasil é, sem dúvida alguma, o governo do conde João Maurício de Nassau, que foi destacado pela Companhia das Índias Ocidentais para ser o governante da Nova Holanda, ou Brasil holandês. Maurício de Nassau promoveu importantes conquistas militares. Olha só que detalhe importantíssimo, pessoal. Maurício de Nassau, além de preservar o domínio dos holandeses em parte do Nordeste, ele também conquistou novos territórios, inclusive o Maranhão foi conquistado pelos holandeses durante a administração de João Maurício de Nassau. Nassau também promoveu a modernização e a urbanização do Recife. Então veja, quando desses 7 anos da gestão de Maurício de Nassau foram feitos investimentos urbanísticos, calçamento de ruas, drenagem de pântanos, construção de edifícios, instalação de museus, teve até laboratório astronômico. Vieram muitos cientistas da Europa para o Brasil, inclusive vieram muitos pintores para o Brasil, Brasil holandês eu estou falando, para a Nova Holanda, que era a área sob o domínio holandês. Maurício de Nassau incentivou a produção artística, incentivou também o financiamento da produção açucareira, criou linhas de crédito para financiar a produção de açúcar, para retomar a produção de açúcar em Pernambuco, porque a produção de açúcar estava paralisada em razão dos anos de guerra. Você se lembra que de 1630 a 1637 aconteceram muitas batalhas. E claro, essas batalhas causaram a quebra de muitos engenhos, causaram a fuga de milhares de escravos. Aliás, é no contexto da invasão holandesa, da ocupação holandesa em Pernambuco, que surgiu o principal quilombo da história do Brasil. Que quilombo é esse? Exatamente, o Quilombo dos Palmares. Surgiu durante a dominação holandesa em Pernambuco. Maurício de Nassau investiu pesado para retomar a produção de cana-de-açúcar. Concedeu empréstimos para os senhores de engenho. Por isso que essa fase também é chamada de conciliação. Fase da conciliação. Porque Maurício de Nassau vai procurar a amizade, uma relação mais cordial com os
senhores de engenho. Os senhores de engenho eram os proprietários dos engenhos, os grandes latifundiários. Então, para retomar a produção de açúcar, Maurício de Nassau vai fazer investimento, vai fazer com que a Companhia das Índias Ocidentais financiasse a produção dos senhores de engenho. Na administração de Maurício de Nassau também tivemos tolerância religiosa. Então, católicos, existiam também os calvinistas. Aliás, os holandeses que invadiram o Brasil eram calvinistas, eles eram protestantes, eram calvinistas. E na fase do governo de Nassau, inclusive judeus vieram para o Brasil. Você sabia, por exemplo, que a primeira sinagoga das Américas surgiu em Recife, Pernambuco? Exatamente, existia uma colônia judaica em Pernambuco quando do domínio holandês. Nova Holanda. Então havia tolerância religiosa também nessa fase. Só que a partir de 1644 começaram a ocorrer desentendimentos com a Companhia das Índias Ocidentais, pessoal. Desentendimentos com a Vick. Por que razão? Porque a partir daí a Holanda começa a precisar de dinheiro, a Holanda começa a precisar de capitais, porque a Holanda estava envolvida em conflitos militares lá na Europa, estava envolvido na Guerra dos 30 anos e precisava de financiamento. Por essa razão, a Companhia das Índias Ocidentais vai mudar a postura em relação aos senhores de engenho, vai limitar novos empréstimos e vai começar a cobrar dívidas atrasadas. Claro que isso gerou desentendimento com Maurício de Nassau, porque Maurício de Nassau era a favor de uma relação mais cordial com a aristocracia rural pernambucana, com os senhores de engenho, porque ele entendia que se houvessem desentendimentos, isso poderia alimentar revoltas e não seria bom para as pretensões holandesas. Só que mesmo assim, a Vick, precisando reaver esses capitais, vai fazer a cobrança dos senhores de engenho e Nassau vai ser retirado do governo da Nova Holanda. Isso, por sua vez, aumenta a insatisfação dos senhores de engenho por conta da cobrança dessas dívidas. A Vick, Companhia das Índias Ocidentais, começa a cobrar os impostos, começa a cobrar as dívidas atrasadas. Então isso gera muito desentendimento e vai alimentar o movimento chamado de insurreição pernambucana, que começa no ano seguinte. 1645 começa o movimento pela expulsão dos holandeses do território brasileiro. Vamos ver mais um mapa aqui, pessoal, que mostra a expansão holandesa, a dominação holandesa no Nordeste brasileiro. Tá aqui, olha só. Essa área em verde que aparece no mapa são as áreas dominadas pelos holandeses que estavam produzindo açúcar no Nordeste brasileiro. Então eles dominam, por exemplo, a região do Forte Maurício, a Recife, 1630, Olinda, 1630, Porto Calvo, 1635, Frederícia, 1635, Cabedelo, 1634, Fortaleza cai nas mãos dos holandeses em 1637, São Luís do Maranhão cai na mão dos holandeses 1641. Perceba que os holandeses gradativamente foram expandindo seus domínios na região nordeste do Brasil, na América Portuguesa, na porção nordeste, área em que eles vão produzir cana-de-açúcar, vão produzir açúcar para o mercado europeu. Portanto, era uma área de tamanho significativo. Foi uma grande expansão às conquistas holandesas dessa região. Vamos conferir então algumas questões que falam sobre a invasão e a ocupação holandesa no Nordeste. Primeira questão aqui, pessoal. No período compreendido entre os anos de 1624
em 1654, o Brasil colônia foi alvo de 2 tentativas de conquista por parte da Companhia das Índias Ocidentais, importante empresa mercantil dos Países Baixos, Holanda. Sobre a conjuntura do domínio holandês no Brasil, é correto afirmar. Vamos lá, a primeira proposição. A ocupação holandesa se fez sem resistência de qualquer espécie. E aí, pessoal? Quando os holandeses invadiram os territórios brasileiros, primeiro Salvador e depois Pernambuco, não houve nenhuma forma de resistência por parte da população local? É claro que aconteceram resistências locais, tanto em Salvador, quanto em Recife, quanto nas outras áreas que foram dominadas pelos holandeses. Portanto, essa afirmação é errada. Segunda afirmação aqui, a invasão foi decidida, melhor dizendo, principalmente em função dos lucros que poderiam ser auferidos pela Companhia das Índias Ocidentais com a exploração do açúcar, então principal riqueza do Brasil. Pessoal, então, a grande questão que motivou a invasão dos holandeses ao Brasil foi o comércio açucareiro? É claro que foi. Essa afirmação está correta. Próxima afirmação. O ataque à colônia era uma tentativa dos Países Baixos de atingir a Espanha, país com a qual travou uma guerra prolongada, uma vez que, com a União Ibérica, o Reino de Portugal e todas as suas colônias haviam passado ao domínio do imperador espanhol Filipe II. Correta afirmação. Quando da invasão holandesa ao Brasil, vivemos a fase da União Ibérica, ou seja, o domínio espanhol sobre Portugal. Próxima afirmação. Com a saída dos holandeses do Nordeste brasileiro, a economia açucareira atinge o apogeu no Brasil. Essa afirmação está errada, pessoal. Por que razão? Após a expulsão dos holandeses do Brasil, 1654, tem início uma fase de decadência da produção açucareira, em razão da saída dos capitais holandeses que financiavam a produção e principalmente por conta da concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. O açúcar produzido pelos holandeses no Caribe, nas Antilhas, um açúcar de melhor qualidade e mais barato que o brasileiro, acaba contribuindo para a crise do setor açucareiro no Brasil, a decadência. Mais uma afirmação: Maurício de Nassau havia desenvolvido política de financiamento e reconstrução de engenhos. Com o fim de seu governo, os latifundiários endividados foram cobrados, crescendo a incompatibilidade entre os interesses dos produtores e o ocupante holandês, a Companhia das Índias Ocidentais. Correta afirmação. Muito bem. Próxima questão, vamos lá. E se a lição foi aprendida, a vitória não será vã. Neste Brasil holandês, tem lugar para o português e para o Banco de Amsterdã. Olha só esse trecho aqui de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra. Calabar, o elogio da tradição. A peça Calabar de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, falando sobre o domínio holandês do Nordeste brasileiro. Sobre a invasão holandesa em Pernambuco, analise as alternativas a seguir. Primeira alternativa. Durante o governo de João Maurício de Nassau, a Companhia das Índias concedeu crédito aos senhores de engenho, destinado ao reaparelhamento dos engenhos, à recuperação dos canaviais e à compra de escravos. Verdadeira essa afirmação, pessoal. Então, vou colocar aqui, ó. Item 1 é verdadeiro. Durante o governo de Nassau, foram feitos financiamentos para a recuperação da produção açucareira na região.
Segundo item, o empenho da burguesia holandesa em romper o bloqueio econômico imposto por Filipe II tinha a finalidade de fundar no Brasil uma colônia de povoamento para abrigar os calvinistas e interromper a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Gente, qual foi mesmo a intenção dos holandeses ao organizar poderosas expedições, bem equipadas esquadras militares para invadir o Brasil? Foi para promover colônia de povoamento? Não. O objetivo principal era retomar a produção de açúcar, essa importante, essa lucratividade toda que possuía o comércio açucareiro. Então, o grande objetivo dos holandeses era retomar a produção de açúcar no Brasil. Portanto, esse item 2 está incorreto. Falso item 2. Pronto. Item 3. O governo de Nassau urbanizou o Recife, providenciou a construção de pontes e de obras sanitárias, dotou a cidade de um jardim botânico, de um jardim zoológico e de um observatório astronômico. Verdade. Foram feitos investimentos em Pernambuco durante a presença holandesa. Item 4, talvez deixa eu colocar aqui, o item 3 é verdadeiro. Item 3, verdadeiro. Vamos para o item 4 agora. O movimento denominado Batalha dos Guararapes teve início com a chegada ao Brasil do conde Maurício de Nassau, nomeado governador-geral do Brasil holandês. Falso, pessoal. A insurreição pernambucana só teve início após a saída de Maurício de Nassau do Brasil holandês, porque é nesse momento que a Companhia das Índias Ocidentais começou a cobrar os impostos e cobrar as dívidas atrasadas dos senhores de engenho, viu? Então isso gerou descontentamento e alimentou as antigas discórdias que deram início ao movimento que tinha o objetivo de expulsar os holandeses do Brasil. Esse movimento chamou-se Insurreição Pernambucana. Então esse item 4 aqui está falso, porque fala que é com a chegada de Maurício de Nassau ao Brasil que teve início esse processo aí de discórdia com os holandeses. Não, é com a saída de Nassau. Muito bem, estão corretos? Vamos lá, está correto o item 1, está correto o item 3. 1 e 3 está correto. Então onde é que está? Letra C, 1 e 3, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Maravilha! Mais uma questão, vamos lá conferir. No século XVII, interessados na produção de açúcar de uma das capitanias mais prósperas do Brasil, os holandeses invadiram Pernambuco. A respeito disso, pode-se afirmar que, vamos lá, alternativa A, o incêndio de Olinda pelos holandeses marcou o início da Guerra de Conquista que durou 2 anos. Alternativa B, a resistência local contou com constante apoio financeiro e militar da metrópole espanhola. Alternativa C, a conquista das Índias não se envolveu, aliás, a Companhia das Índias não se envolveu financeiramente com os conflitos da conquista holandesa. Alternativa D, os holandeses limitaram sua conquista às fronteiras de Pernambuco, da Paraíba e algumas vilas de Alagoas. E a alternativa E, os holandeses chegaram ao litoral pernambucano com um grande número de homens e embarcações. Então vamos analisar aqui, pessoal. Vamos analisar. A alternativa correta em relação à invasão holandesa em Pernambuco, 1630. Alternativa correta, letra E. Os holandeses, para conseguirem invadir e ocupar o litoral pernambucano, se valeram de uma poderosa esquadra com muitos navios e milhares de homens. Tá aqui, pessoal. Alternativa correta, letra E. Até porque
A invasão holandesa não se limitou a Pernambuco, Paraíba e algumas vilas de Alagoas. Como vimos, o próprio Maranhão, São Luís, foi dominada em 1641. Houve uma expansão do domínio holandês na chamada Nova Holanda, o Brasil holandês. E a Companhia das Índias, ela se envolveu. Quem financiou a invasão holandesa foi a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa mercantil e militar pertencente às Províncias Unidas dos Países Baixos. A resistência local se deu basicamente com esforços ali deles próprios, recebendo pouquíssima ajuda militar, quase nada, nenhuma ajuda militar por parte da metrópole espanhola. Ok? Então a alternativa correta, letra E. E a gente deixa a nossa mensagem de final de aula para você que está estudando aqui no LAC Concursos. Saiba que um campeão pode até descansar, mas jamais deve desistir. Então vamos lá, pessoal. Siga firme e forte nesse seu intento de alcançar a sua aprovação. Continue estudando com afinco. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que na medida do possível eu vou responder você, elucidando as suas possíveis dúvidas. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou essa aula e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site LAC Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, LAC Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal, abração!